Muito bem, conforme mencionamos na videoaula anterior, vamos dar continuidade ao assunto que estamos estudando. Não foi encerrado na videoaula anterior, vamos dar continuidade nessa. Nós estamos estudando as escolas de interpretação da Bíblia a partir do período pós-apostólico. Estamos vendo Alexandria do Egito, que era alegórica, vimos as suas implicações, e agora nós vamos ver um pouquinho mais a escola de Antioquia da Síria, cuja proposta de interpretação era oposta à da Alexandria, ok? Vamos para a tela, venha comigo, vamos dar início então. A escola de Antioquia, na Síria, né? Já vimos Alexandria, foi fundada por Luciano de Samosata, teólogo cristão, que deu origem a uma tradição de estudos bíblicos que ficou conhecida pela erudição e o conhecimento das línguas originais, isto é, o aramaico, o hebraico e o grego. Atribui-se a Luciano uma recensão e uniformização dos textos gregos da sua época, dando origem ao texto bizantino ou sírio, que foi o texto grego do Novo Testamento, adotado pela Igreja até meados do século passado, olha, século XX. Sua escola se opunha ao método, isso é importante, sua escola se opunha ao método alegórico ligado à Alexandria, propondo um método mais sóbrio de interpretação. Eu trouxe aqui para você uma ilustração, provável aparência de Luciano de Samosata, o fundador da escola de Antioquia da Síria, que não era alegórica, muito pelo contrário, ok? Muito bem, vamos prosseguir. Então nós vamos ver a partir de agora 4 princípios de interpretação da escola de Antioquia, que não era alegórica. Primeiro princípio de interpretação, está aqui. Sensibilidade e atenção ao sentido literal do texto. Era uma abordagem que poderia ser chamada gramático-histórica. Então, essa é uma maneira que nós temos para distinguirmos, ok? Alexandria do Egito era alegórica. Representante dela, Filo, o judeu. E Antioquia da Síria, representada por Luciano de Samosata, seu fundador, vamos dizer assim, é a escola que defende uma interpretação, poderia ser chamada de gramático-histórica, porque leva em consideração a análise das escrituras, do que foi escrito, e também aspectos, detalhes históricos, quer dizer, quem escreveu, quando escreveu, como escreveu, para quem escreveu, com que intenção escreveu, e assim por diante, ok? Por isso aqui, chamado de uma proposta mais sóbria de interpretação. Vamos continuar, venha comigo. Bem, esse termo, né, gramático-histórica, só apareceu após a Reforma Protestante, no século XVI. Mas os princípios que caracterizavam esse tipo de interpretação já estavam presentes aqui, em Antioquia de Luciano. Procurar alcançar o sentido do texto, através da busca da intenção do seu autor, daí estudar-se o sentido óbvio das palavras, grama, em grego, considerando o contexto histórico em que foi escrito. Por isso, gramático histórico, né? O sentido óbvio das palavras grama em grego, considerando o seu sentido, o contexto histórico em que foi escrito. Esta é a primeiro princípio de interpretação da escola de Antioquia. Bem, segundo princípio de interpretação da escola de Antioquia, o desenvolvimento do conceito de teoria, ou alguns diriam teoria. Esse termo designava o estado mental dos profetas em que recebiam as visões em oposição à alegoria. Vamos continuar lendo para podermos entender melhor. Era uma intuição ou visão pela qual o profeta podia ver o futuro através das circunstâncias presentes.
Depois da visão, era possível para ele descrever em seus escritos tanto o significado contemporâneo dos eventos, como seu cumprimento futuro. Ok? Bem, talvez possa parecer a mesma coisa, mas não é mais predição do que previsão, né? O profeta então recebia de Deus a visão, ele tinha esse estado, a teoria, e dessa forma ele poderia vaticinar, ele poderia antecipar o juízo de Deus ou a ação de Deus consoante aquela situação, tá? É, portanto, diferente da alegoria proposta pela escola de Alexandria. Vamos prosseguir, venha comigo. Esse foi o segundo princípio de desenvolvimento, de interpretação de Antioquia, o desenvolvimento do conceito de teoria. Vamos continuar aqui, olha, ainda estamos nele. A teoria era o princípio usado pelos antioquianos para se descobrir um sentido mais que literal nas palavras dos profetas do Antigo Testamento, permanecendo-se fiel ao seu sentido literal. Essa era a grande preocupação. Entretanto, embora reconhecessem que havia um sentido mais profundo e completo nas palavras dos profetas, estavam bem distantes da alegorese alexandrina. Vamos prosseguir. O terceiro princípio de interpretação da escola de Alexandria era este aqui, ou melhor, de Antioquia. Não negavam o caráter metafórico de algumas passagens, reconhecendo que havia um sentido mais profundo nas profecias do Antigo Testamento e que havia tipologias, como a que Paulo faz em Gálatas, capítulo 4, do versículos 21 a 31. Entretanto, afirmavam a historicidade da narrativa veterotestamentária e procuravam, em seguida, descobrir o sentido teológico da mesma. Esse é um princípio, um ponto que merece algum comentário. Enquanto eu ministrava a aula de hermenêutica em alguns lugares onde ela era presencial, tive a oportunidade de alguns alunos me perguntarem exatamente isso. Ora, mas a Bíblia traz alegorias. O apóstolo Paulo usa de alegorias e há outros trechos, como por exemplo em alguns profetas do Antigo Testamento, né, se valem de alegorias. Alguns poderiam dizer que o próprio livro do Apocalipse, no Novo Testamento, tem as suas alegorias. Então, este princípio de interpretação da escola de Antioquia nos ajuda a entender que, de fato, ela não nega o caráter metafórico de algumas passagens. A questão é que mesmo estas passagens, cujo conteúdo é alegórico, devem ser interpretadas a partir desse modelo e não de outro. Há uma forma objetiva de fazê-lo, tá certo? E não alguma coisa subjetiva ou ambígua. Essa é a questão. E vamos para o quarto e último princípio de interpretação dessa escola. Está aqui. Ora, os antioquianos buscavam determinar a intenção do autor pela atenção cuidadosa ao sentido histórico das palavras em seu contexto original. A intenção do autor deve ser uma preocupação nossa. O que realmente o autor bíblico estava escrevendo, qual era a sua intenção naquele momento e assim por diante. Ok? Bem, temos aqui um quinto princípio de interpretação da escola de Antioquia. Eram contra descobertas arbitrárias de Cristo no Antigo Testamento, como as feitas pela alegorese alexandrina. Concordavam que Cristo estava presente nas Escrituras do Antigo Testamento. Sim, nós podemos recordar de alguns trechos. O apóstolo Paulo vai falar no Novo Testamento que a pedra da qual bebiam os hebreus era Cristo. Então, isso confirma. Mas os antioquianos reagiam contra a ideia de que cada palavra, cada evento, cada número, cada personagem ou instituição das mesmas poderia ser interpretada de forma alegórica
de modo a sempre encontrar-se a Cristo nelas. Esta também merece um pouquinho da nossa atenção. Então, sim, temos aí a Cristo presente nas Escrituras do Antigo Testamento. Eu acabei de mencionar. No Novo Testamento, Paulo vai dizer que a pedra da qual bebiam os hebreus era Jesus. Mas, por exemplo, o que diriam os antioquianos com relação ao texto de Gênesis, em que Abraão é orientado por Deus a sacrificar o seu único filho Isaque, e no momento em que ele levanta o cutelo para matar o menino, um anjo segura sua mão e o impede de fazê-lo. E então diz o texto que Abraão, adiantando seu olhar, vê um cordeiro com os chifres, né, preso num arbusto, e então troca. Sacrifica aquele cordeiro no lugar de Isaque. Alguns autores, gente boa e bem intencionada, vai dizer que então aquele cordeiro é um tipo de Cristo. É uma alusão a Jesus no Velho Testamento. Porque assim como Jesus nos substituiu morrendo em nosso lugar na cruz, para pagar os nossos pecados, assim aquele cordeiro substituiu Isaque, morrendo no lugar dele naquele altar que foi exigido por Deus. Mas eu diria que alguns autores mais exigentes vão dizer o seguinte, que apesar dessas similaridades e dessas prováveis pontes, né, tipológicas, o cordeiro de Gênesis, do caso de Abraão, não é uma alusão a Cristo. Por quê? Porque não há menção a ele no Novo Testamento. Então você percebe que nesses casos, ao mesmo tempo que os antioquianos não negam alegorias na Bíblia, e que eles veem sim alusões, eles não negam as alusões, as menções de Cristo no Novo Testamento, há critérios que elas sejam identificadas, sejam reservadas, mas que a coisa não é arbitrária, não é qualquer, é preciso. Um dos critérios que eu estou trazendo para você aqui, complementando aí o conteúdo, é que para que seja considerada uma tipologia, uma menção de Cristo no Antigo Testamento, tem que haver a correspondência no Novo. Você não vai encontrar nenhum autor do Novo Testamento usando o cordeiro, no caso de Abraão, como um tipo de Cristo. Por isso, alguns autores mais exigentes, como eu disse, não vão aceitá-lo. Ok? Vamos continuar. Venha comigo aqui para a tela. Bem, nós vimos implicações práticas da escola de Alexandria. Vamos ver agora algumas implicações práticas da escola de Antioquia para nós hoje. Bem, a escola de Antioquia nos ensina, pelo menos, duas coisas importantes. Primeira implicação que aprendemos com a escola de Antioquia. O melhor caminho para evitar a subjetividade, eu tenho usado esse termo aí desde a primeira videoaula, o melhor caminho para evitar a subjetividade descontrolada de uma interpretação alegorista é nos atermos ao texto das Escrituras, ao seu sentido simples e evidente. Eu não resisto e eu quero falar sobre isso um pouquinho. Por exemplo, talvez você já tenha visto, né, alguém dar uma explicação sobre aquele texto em que Jesus diz assim, depois que ele é visitado, depois que ele tem um diálogo com o jovem rico, que não era tão jovem, mas era rico, e o jovem, vamos dizer assim, declina do chamado de Jesus para segui-lo, o jovem não segue Jesus. Jesus diz assim, que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não está dizendo que os ricos não entrarão no reino dos céus. Os ricos entrarão. Ele não está dizendo que é impossível que um rico seja convertido e seja salvo. Ele está dizendo que é mais difícil, vamos assim dizer. E que é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Muita gente vai dizer que o fundo da agulha era uma pequena portinha que tinha num dos lados do muro ao redor de Jerusalém, e que para um camelo entrar por essa portinha, eles tinham que fazer o camelo se ajoelhar. O camelo dobra o joelho para frente, né? Os animais, a maioria, dobra para trás. E entrar puxado. Então era difícil.
E muita gente abraça essa interpretação. Os autores mais exigentes vão dizer que não. Nós precisamos nos auter ao texto das Escrituras, ao sentido simples e evidente. Dizem então os autores, se Jesus estivesse referindo a uma porta, ele diria, é mais fácil um camelo passar pela porta do fundo da agulha, diz que esse é o nome da porta, do que um rico entrar dentro dos céus. Mas como o texto nos informa que Jesus disse assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, ora, de acordo com o que nós estamos aprendendo nas implicações da escola de Antioquia para hoje, é olhar para o texto bíblico no seu sentido mais simples e evidente. O mais evidente é que Jesus esteja se referindo a uma agulha. Pode até ser uma agulha de pescador, que é maior do que as agulhas que nós temos, né? São agulhas maiores, com fundos maiores para as linhas grossas que fazem as redes, mas ainda assim, utilizando desse recurso da retórica que é a hipérbole, Jesus dá a ideia da discrepância do que ele está falando. Então, de acordo com a escola de Antioquia, Jesus referia a uma agulha sim, e não a uma porta. Essa é a ideia, que é o que eu gostaria muito de mencionar a você. Vamos terminando aqui com a segunda implicação da escola de Antioquia para nós hoje. Está aqui. Precisamos cuidar para não cair no extremo de nos tornarmos tão presos à busca do que o texto significou no passado que nos esqueçamos de perguntar o que ele significa no presente. Não deixa de ser importante como a primeira, né? Nós devemos nos preocupar em entender e interpretar o sentido original, mas também não ficar preso ao passado e deixar de aplicá-lo, de interpretá-lo aqui ao nosso presente, ok? Essas são pelo menos duas implicações práticas da escola de Antioquia para nós. Estamos encerrando, mas temos muito conteúdo bom pela frente ainda. Eu espero você em nossa próxima videoaula. Até lá!